Todo mundo sabe que a vida no crime não compensa, mas mesmo assim existem algumas pessoas que tentam arriscar tudo para trilharem um caminho cheio de perigos no submundo. O narcotráfico, principalmente, é o motivo por trás de bastante violência aqui no Brasil, onde traficantes cruéis atacaram mulheres que estavam atrapalhando sua expansão territorial, e é exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver mulheres traficantes eliminadas pelos rivais. Então já deixando seu like, clique aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são essas mulheres traficantes que foram eliminadas pelos seus rivais. Valdinéia Lopes da Silva, mais conhecida como Pandora, era uma traficante perigosa que acabou encontrando seu fim de forma bem trágica, por conta do seu envolvimento com o submundo do crime. Pandora era uma criminosa conhecida de Tocantins. Ela já havia sido presa diversas vezes, principalmente em Araguaína. Aos 23 anos, ela comandava a distribuição de drogas em várias cidades da região, com um pulso de ferro, não perdoando quem lhe devia dinheiro, resolvendo essas situações com pura violência. Segundo a polícia, Pandora estava em uma casa com outras duas pessoas quando homens chegaram em um carro. Dois deles desceram, invadiram a residência e mandaram todos deitarem no chão. Em seguida, eles atiraram várias vezes em Pandora, que perdeu a sua vida na hora. A polícia acredita que o crime possa estar ligado a disputas entre facções criminosas, já que Pandora era conhecida por sua brutalidade. Infelizmente, ela ter morrido não significa que o crime vai diminuir no norte do Tocantins. Provavelmente outra pessoa ainda mais violenta pode assumir o seu lugar. A polícia está investigando o homicídio, mas até agora não achou nenhum suspeito. A jovem Raíssa Cristine Machado de Carvalho Sarpe, de apenas 18 anos, teve seu fim muito cedo, devido ao seu envolvimento no mundo do crime, na favela Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, zona norte do Rio de Janeiro. Raíssa mexia com coisas erradas, inclusive com a comercialização de material impróprio e ilegal. Havia boatos de que ela estava namorando com um policial, algo que ameaça a segurança de traficantes poderosos da região. Durante a madrugada, a garota que havia saído para um baile funk foi raptada. Ela passou os últimos momentos da sua vida sofrendo na mão dos criminosos, que se vingaram dela tirando sua vida. As cenas chocantes foram gravadas e circuladas pelas redes sociais, causando indignação em alguns e satisfação em outros. Levanta. Raíssa foi encontrada na manhã seguinte, muito machucada e desnorteada por seu tio próximo à entrada da favela. Ela apresentava hematomas por todo o corpo e estava com couro cabeludo cortado, onde os agressores escreveram a sigla de uma facção criminosa. Desesperado, seu tio a levou ao hospital, onde ela foi atendida e liberada após algumas horas. Raíssa, 6 dias depois da agressão, começou a sentir dores intensas e foi novamente levada ao hospital. Dessa vez, já em parada cardiorrespiratória. A jovem não resistiu e faleceu. O caso levantou suspeitas de negligência médica e as autoridades do Rio de Janeiro investigaram tanto os suspeitos que machucaram Raíssa quanto o hospital. No entanto, ninguém foi punido pela sua morte. Maiara da Silva, uma moradora de Alagoas de 24 anos, foi assassinada em Arapiraca por conta de uma disputa de ponto de vendas de drogas. Maiara já era conhecida na cidade como traficante. Ela ficou mais famosa em 2016, quando seu amante Fernando Coringa morreu em um confronto com a polícia. Mesmo com a morte de Coringa, Maiara continuou suas atividades no tráfico, mas começou a vender substâncias de outros traficantes em um bairro diferente. Esse movimento gerou uma disputa entre os envolvidos no comércio ilegal de drogas, terminando em sua execução. Segundo testemunhas, Maiara estava em uma Honda Bis próxima de um condomínio quando um carro prata parou perto dela. De dentro do carro, saíram suspeitos armados que deram vários tiros sem misericórdia.
Os assassinos também podem ser ex-comparsas do traficante falecido de quem Mayara obteve os entorpecentes. É possível que ela também fosse parte dessa quadrilha que foi dissipada quando o traficante faleceu. A polícia ainda está investigando o caso e, segundo o delegado, o principal suspeito do assassinato de Mayara já foi identificado. Eles decidiram não divulgar a identidade do criminoso para não atrapalhar na sua busca e apreensão. Kate Azeredo da Silva, de 21 anos, teve sua vida brutalmente encerrada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E o pior é que milhares de pessoas já assistiram ao vídeo que levou à sua morte. Em um vídeo que chocou milhares de internautas, Kate aparece sofrendo bastante. O vídeo, que dura apenas 36 segundos, mostra apenas uma pequena parte do horror que ela sofreu. Segundo a delegada, Mônica Areal, o vídeo original que não foi divulgado nas redes é muito mais longo. A agressão aconteceu na favela da Linha, onde Kate foi capturada por membros de uma facção criminosa. Toda a motivação teria sido causada por ela ter namorado um rapaz de uma facção rival e supostamente feito fofocas em um presídio sobre outro criminoso. A ordem para o espancamento partiu de dentro de um presídio em Bangu, segundo as investigações policiais. A garota, que morava no Morro da Dita, foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu poucos dias depois. A polícia já prendeu alguns dos envolvidos, incluindo o traficante Gabriel Souza dos Santos, conhecido como Maradona. Prendê-lo, no entanto, não trará Kate de volta. Essa história trágica serve como uma advertência para toda a população, que deve tomar muito cuidado e não se envolver com traficantes. Uma tragédia chocou a cidade de Coelho Neto, no Maranhão, quando um traficante famoso da região apareceu morto, jogado na rua durante a madrugada. Francisco Livardo Rodrigues da Silva, um dos maiores traficantes da região, foi morto a tiros. Ao lado dele, sua esposa Suziane Oliveira Costa, de 32 anos, também havia sido deixada estirada no chão. No entanto, milagrosamente essa mulher não morreu, apesar de também ter sido alvejada. A polícia e o SAMU foram acionados após relatos de disparos e corpos caídos na via pública. No local, confirmaram o óbito de Francisco Livardo, que sofreu 3 disparos, incluindo um na cabeça. Suziane foi alvo de 8 tiros. Ela foi socorrida e levada a uma UPA, antes de ser transferida para o Hospital Regional em Caxias. O casal era conhecido na cidade e havia sido preso recentemente em uma operação contra o tráfico de drogas. Suziane está agora sob cuidados médicos enquanto a polícia investiga o ataque brutal. Não há informações sobre os autores do crime, mas a polícia suspeita que tenham sido traficantes rivais tentando expandir o seu território. Esse caso aconteceu em setembro de 2023, mas até agora não há atualizações. Caso Suziane tenha se recuperado, poderia ter ajudado na investigação da polícia, mas não se sabe de fato se ela sobreviveu depois que foi levada ao hospital. Nenê da Brasilândia, nascida Floripe Souza de Oliveira, foi a primeira mulher a ser considerada a principal traficante da maior cidade da América Latina, São Paulo. Ela veio de uma família pobre e teve uma vida muito difícil. Começou a trabalhar como empregada doméstica ainda jovem, mas a dura realidade começou a revoltá-la. Um dia, recebeu um tapa da patroa que foi a gota d'água. Esse incidente transformou Floripes em Nenê, uma chefona do tráfico de drogas nos anos 70 e 80, conhecida por comandar o bairro da Brasilândia com mão de ferro. Nenê não só era temida, mas também era respeitada por alguns, que a viam como protetora da comunidade, combatendo crimes como assaltos. Ela protegia as mulheres e crianças e não deixava ninguém usar drogas em vias públicas. No entanto, sua imagem era constantemente denegrida pela mídia, que a retratava de maneira sexista, focando em sua aparência, descrevendo-a como devoradora de homens. A
A vida de Nenê chegou ao fim de uma forma violenta e misteriosa em 1989, quando foi assassinada na porta de sua casa em um crime nunca solucionado. Seu legado, no entanto, permanece vivo. Sempre que seu nome é citado no bairro de São Paulo, gera emoções boas ou ruins. O delegado da DP de Brasilândia supostamente teria afirmado uma semana após sua morte que Nenê estava fazendo falta, referindo-se ao aumento de violência e criminalidade sem sua constante vigilância. Uma das teorias sobre seu assassinato é o de que Nenê foi vítima de traficantes rivais que queriam ganhar mais dinheiro, espalhando drogas pela cidade. No entanto, ela tinha muitos inimigos, então ninguém sabe quem realmente foi o responsável pela sua morte. Maria do Pó, cujo nome verdadeiro é Sônia Aparecida Rossi, é a mulher mais procurada do Brasil. No entanto, a justiça provavelmente nunca a encontrará, pois ela pode muito bem já estar sem vida. Maria do Pó desapareceu em 2006 após uma fuga ousada da penitenciária feminina de Santana, no Carandiru, no bairro de São Paulo. Sua história no mundo do crime envolveu diversas prisões e uma terrível rede de tráficos de drogas, que se estendia por todo o território nacional e até no exterior. Nascida em Americana, cidade do interior de São Paulo, Sônia começou sua carreira criminosa em 79. Ela ficou famosa por roubar 340 quilos de cocaína do IML de Campinas e também por se envolver em um tiroteio com a polícia em São José dos Campos, onde foi baleada no joelho. Em 9 de março de 2006, ela fugiu do presídio após supostamente subornar um carcereiro. E desde então não há pistas concretas sobre o seu paradeiro. Maria do Pó continua sendo procurada pela justiça brasileira, com uma recompensa de R$5.000 apenas por informações que possam levar à sua captura. No entanto, como até hoje não surgiu nenhuma pista do seu paradeiro, as autoridades acreditam que ela já possa estar morta, principalmente por conta do seu estilo de vida perigoso. Karina Martins Bezerra, uma moça de 26 anos que trabalhava como motorista de aplicativos e cuidadora de idosos, desapareceu sob circunstâncias chocantes após se envolver com membros do PCC, a famosa facção criminosa brasileira conhecida também por Primeiro Comando Capital. Segundo familiares, o pesadelo começou em agosto de 2022, quando Karina, que sempre foi descrita como uma jovem trabalhadora, decidiu sair com amigas para uma adega na zona leste de São Paulo. Lá ela foi abordada por um criminoso identificado apenas como Xenon. Xenon, um membro influente do PCC, tentou forçar Karina a beijá-lo, afirmando que ela seria sua mulher por bem ou por mal. Quando ela resistiu e o rejeitou, foi sequestrada, amarrada e levada para um local remoto. Apesar de ter sido resgatada pela polícia, após uma denúncia sobre um possível tribunal do crime, Karina foi vista pela última vez em 25 de agosto de 2022. Após ser resgatada e prestar depoimento na delegacia, Karina passou dias trancada dentro de casa com medo de sair. No entanto, os criminosos já sabiam da sua localidade, por conta de um amigo de Karina que a delatou. A polícia suspeita que por ela estar desaparecida há tanto tempo, possivelmente ela foi executada. Apesar de não mexer com tráfico ou coisas erradas diretamente, Karina tinha amigos envolvidos no crime que acabaram arruinando sua vida. 3 indivíduos foram presos, incluindo Brendon Macedo Soares, que admitiu participação no julgamento do Tribunal do Crime que condenou Karina. Xenon, o principal responsável, permanece foragido. Rayane Nazaré Cardoso da Silveira, conhecida como Hello Kitty, encontrou seu trágico destino durante uma operação policial em São Gonçalo. Hello Kitty era uma das criminosas mais procuradas do Rio de Janeiro, sendo uma conhecida gerente de tráfico na região. Ao lado de seu pai, Alessandro Luiz Vieira Moura, com 20 anos, que morreu junto com ela. A polícia foi até o complexo do Salgueiro após receber informações que uma família estava sendo feita de refém.
Chegando lá, foram recebidos com tiroteio, não tendo outra opção senão devolver o fogo. Os moradores ficaram aterrorizados. Segundo relatos, não conseguiram sair para trabalhar por medo dos disparos. Nesse confronto, Hello Kitty e seu pai foram baleados e levados ao hospital, mas eles já estavam mortos quando chegaram. Hello Kitty era investigada por diversos crimes, incluindo roubos e homicídios, além de ser conhecida por exibir armas em redes sociais e frequentar bailes funk. Ela entrou na vida criminosa muito cedo, mas teve uma breve pausa quando se tornou uma cantora evangélica. No entanto, não demorou muito para restabelecer suas atividades criminosas. A operação que resultou em sua morte envolveu policiais militares, o BOPE e outras unidades policiais que apreenderam 2 fuzis e 2 pistolas. A jovem que seguia os passos do pai no mundo do crime acabou morrendo por conta da sua péssima influência. Jocelyn Alejandra Ninho, conhecida como La Flaca, foi uma suposta assassina do Cartel do Golfo, um grupo criminoso sediado em Tamaulipas, México. Ela ganhou notoriedade em 5 de janeiro de 2015, quando uma fotografia sua, posando com uma arma, foi divulgada anonimamente em uma página de vazamentos do crime organizado nas redes sociais. A postagem a identificava como membro do Cartel do Golfo em Rio Bravo. Como soldado raso, ela era responsável por combater células de Los Metros, uma facção rival de Los Ciclones, subgrupo ao qual ela pertencia. Em 13 de abril de 2015, as autoridades mexicanas encontraram o corpo desmembrado de Ninho dentro de um cooler em um estacionamento em Matamoros. O corpo apresentava sinais visíveis de tortura e foi identificado por meio de uma tatuagem distinta em seu antebraço, onde estava escrito o sobrenome Ninho. No local, os investigadores também encontraram o corpo desmembrado de outra mulher e um homem decapitado, que supostamente também eram membros de Los Ciclones. Uma mensagem escrita deixada na cena indicava que ela fora morta por Los Metros. A morte de Ninho evidenciou toda a brutalidade e a violência associadas aos conflitos entre facções de cartéis no México, assim como o papel das mulheres nesses grupos criminosos. Em outubro de 2020, a jovem Kailane Cristina Pinto Cavalcante foi vítima de um crime brutal em Marituba, região metropolitana de Belém, Pará. Ela foi sequestrada e um vídeo que circulou pelas redes sociais mostrou-a sendo forçada a declarar os motivos pelos quais seria assassinada por integrantes de uma organização criminosa. Dias depois, seu corpo foi encontrado em uma área de mata próxima à unidade de pronto atendimento, a chamada Unidade de Pronto Atendimento de Marituba. Após investigações, a polícia localizou suspeitos envolvidos no crime. O caso gerou grande comoção pública e ressaltou a violência praticada pelas organizações criminosas na região. Confesso sim que a Juliana jogava costela, dava os caras, entendeu? Em uma operação realizada no mesmo mês do crime para deter todos os envolvidos, 2 suspeitos morreram em confrontos com a polícia, enquanto um terceiro fugiu para uma área de mata. Durante a ação, foram apreendidas armas de fogo, entre elas uma pistola e um revólver calibre 38. Griselda Blanco Restrepo, conhecida como a Rainha da Cocaína, foi uma proeminente narcotraficante colombiana nas décadas de 1970 e 1980. Nascida em 15 de fevereiro de 1943, em Cartagena das Índias, Colômbia, ela teve papel fundamental no estabelecimento da rota de tráfico de cocaína entre a Colômbia e os Estados Unidos, especialmente para a Flórida. Estima-se que tenha sido responsável por cerca de 200 assassinatos relacionados ao narcotráfico. Depois de cumprir aproximadamente 20 anos de prisão nos Estados Unidos por tráfico de drogas e envolvimento em homicídios, Griselda foi deportada para a Colômbia em 2004. Em 3 de setembro de 2012, aos 69 anos, ela foi assassinada ao sair de um açougue no bairro Belém, em Medellín. 2 homens em uma motocicleta se aproximaram e dispararam 2 tiros fatais em sua cabeça, empregando um método de execução que a própria Griselda havia popularizado durante seu reinado no tráfico.
A morte de Griselda Blanco marcou o fim de uma era violenta no narcotráfico colombiano, retratando a brutalidade que ela mesma impusera durante seu domínio no submundo das drogas. Lea Garofalo, nascida em 24 de abril de 1974, em Petiglia Policastro, Calábria, Itália, foi uma testemunha de justiça que colaborou com as autoridades italianas contra a 'Ndrangheta, a máfia calabresa. Em 2002, ela decidiu fornecer informações sobre as atividades criminosas de sua família e de seu ex-companheiro, Carlo Cosco, visando proteção para si e para a filha, Denise. Contudo, em 2006, sua proteção foi revogada sob a alegação de que suas declarações não eram suficientemente relevantes. Depois de recursos, ela foi readmitida no programa de proteção em 2007, mas em abril de 2009 optou voluntariamente por deixar o programa, por sentir-se segura e não temer mais um possível sequestro ou assassinato. Entretanto, em novembro de 2009, Lea foi atraída a Milão por Carlo Cosco, sob o pretexto de discutir o futuro da filha. Lá, ela foi sequestrada, torturada e morta por Cosco e seus cúmplices. Seu corpo foi incinerado em um terreno em Monza, próximo a Milão. O caso ganhou repercussão graças à coragem de Denise, filha de Leia, que testemunhou contra o próprio pai e seus tios, levando à condenação dos responsáveis pelo crime. A história de Lea Garofalo simbolizou para muitos a luta contra a máfia e o sacrifício daqueles que se arriscam a enfrentar organizações criminosas em nome da justiça. Camila Marodin, conhecida como Trafigata, é uma mulher de Curitiba, Paraná, que alcançou notoriedade depois de ser apontada como uma das líderes de uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas na região. Em 31 de janeiro de 2022, ela foi alvo de um atentado a tiros quando retornava de um mercado próximo à sua residência no bairro Alto Boqueirão. Cerca de 20 disparos foram efetuados contra ela e um amigo identificado como Paulo Sérgio Veiga de Almeida. Camila saiu ilesa, mas Paulo foi baleado no quadril e no joelho direito, necessitando hospitalização. Após o atentado, Camila foi presa por violar as condições de sua prisão domiciliar, especificamente o uso de tornozeleira eletrônica, benefício que ela havia recebido por ter filhos menores de idade. Seu marido, Ricardo Marodin, também envolvido no tráfico, teria sido morto 3 meses antes em um atentado semelhante, ocorrido durante a comemoração de aniversário de um dos filhos do casal. Em abril de 2023, Giovanni Soares Machado foi condenado a 31 anos e 2 meses de prisão pelo atentado contra Camila Marodin. O júri popular concluiu que o crime foi motivado por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas. Simone Jasmine, conhecida como Rainha do Sul, ou em tradução Rainha do Sul, foi uma notória traficante de drogas em Durban, na África do Sul. Ela ascendeu no submundo do crime após a morte de seu primeiro namorado, membro de uma gangue local. Na sequência, Simone assumiu o controle das operações de tráfico, estruturando uma rede que gerava lucros expressivos. Em 2019, Simone Jasmine foi assassinada em Bluff, um subúrbio de Durban. À época, ela aguardava julgamento em liberdade, enfrentando acusações de assassinato, tentativa de assassinato e conspiração para cometer assassinato. Sua morte foi atribuída a uma disputa entre gangues rivais envolvidas no tráfico de drogas. A trajetória de Simone lembra a da personagem Teresa Mendoza, da telenovela mexicana Rainha do Sul, e por isso ela recebeu esse apelido. Na novela, a protagonista também se envolve no tráfico de drogas após a morte do companheiro. Heloísa Gonçalves Borba, conhecida como a Viúva Negra Brasileira, é uma advogada nascida em 13 de março de 1950 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que ganhou notoriedade por ter sido acusada de envolvimento na morte de 4 de seus companheiros entre 1971 e 1993. Em 1992, ela foi condenada a 18 anos de prisão pelo assassinato do coronel Jorge Ribeiro, ocorrido em Copacabana, no Rio de
Janeiro. Além disso, enfrentou acusações de bigamia, fraude e falsidade ideológica. No entanto, Heloísa jamais cumpriu sua pena, encontrando-se foragida desde então. Em fevereiro de 2011, seu nome foi incluído na lista de procurados da Organização Internacional de Polícia Criminal, com mandados de busca em 188 países. Há relatos de que ela teria fugido para os Estados Unidos em 1994, onde possivelmente obteve dupla cidadania e continuou a se casar e se divorciar de outros homens. A última aparição conhecida de Heloísa foi em maio de 2010, em Boca Raton, Flórida, ao lado de seu então marido, o peruano Vicente López Ruaman. Apesar de estar foragida há décadas, em março de 2024, Heloísa teve sua pena reduzida em 2 anos por meio de recursos judiciais. Embora muitos acreditem que ela possa estar morta, sobretudo pelo longo período sem aparições públicas, não há confirmação oficial sobre seu falecimento. As autoridades continuam a procurá-la e ela segue na lista dos criminosos mais procurados do Brasil. Assunta Pupetta Maresca, nascida em 19 de janeiro de 1935 em Castellammare di Stabia, Itália, foi uma figura notória na Camorra, a máfia napolitana. Inicialmente reconhecida como uma jovem vitoriosa em concursos de beleza, sua vida mudou drasticamente quando, grávida de 6 meses, ela assassinou Antônio Esposito, o homem responsável pela morte de seu marido, Pasquale Simonetti, em 1955. Esse ato de vingança transformou-a em uma celebridade na Itália e evidenciou seu papel dentro do crime organizado. Depois de cumprir pena pelo assassinato, Maresca continuou envolvida em atividades criminosas e manteve influência na Camorra. Assunta Maresca faleceu de causas naturais em 29 de dezembro de 2021, aos 86 anos, em sua cidade natal, Castellammare di Stabia. Sua vida foi marcada por controvérsias e pelo enfrentamento contínuo com a lei, refletindo a complexidade de seu papel como uma das poucas mulheres a alcançar posição de liderança em uma organização predominantemente masculina. Sua história inspirou inúmeras representações na cultura popular, como filmes e séries de televisão que retrataram sua trajetória singular no submundo do crime napolitano. Carina Regiane de Assis. Maurício, apelidada de Ariela, a loirinha do tráfico, foi assassinada em 10 de fevereiro de 2024 em Ariquemes, Rondônia. A jovem de 20 anos foi alvejada com 13 tiros disparados por 2 homens em uma motocicleta. O crime teria sido motivado por sua decisão de deixar o primeiro comando da capital e juntar-se ao Comando Vermelho, conforme ela havia anunciado em um vídeo divulgado no final de 2023. Por conta dessa escolha de Carina e também por tê-la tornado pública, ela acabou sofrendo as consequências e pagando com a própria vida. A polícia investiga a ligação entre a troca de facção e sua execução. Um suspeito conhecido como Chuck, integrante do Comando Vermelho, foi preso e confessou o homicídio, alegando ter recebido a missão de eliminar Carina, mas não revelou o motivo específico. Danúbia de Souza Rangel, apelidada de Xerifa da Rocinha, foi companheira de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nen da Rocinha, um dos principais líderes do tráfico de drogas na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Após a prisão de Nen em 2011, Danúbia passou a ter um papel de destaque nas atividades criminosas da região. Em setembro de 2017, no decorrer de uma disputa interna pela liderança do tráfico, Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, e ex-segurança de Nen, rompeu com o antigo chefe e tomou o comando da Rocinha. Nesse contexto, Danúbia foi expulsa da comunidade por Rogério 157. Depois disso, ela permaneceu foragida até ser presa em outubro de 2017 na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. Foi condenada a 28 anos de prisão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa.
Em janeiro de 2024, após cumprir parte da pena, Danúbia foi solta. Em entrevista dada após sua libertação, ela comentou sobre o passado e sobre os desafios vivenciados durante o período em que esteve casada com Ney na Rocinha. Embora não tenha perdido a vida, Danúbia correu muitos riscos e ainda continua exposta a eles. Lendi Párraga, ex-candidata ao título de Miss Equador, foi assassinada a tiros em 28 de abril de 2024, enquanto almoçava em um restaurante na cidade de Quevedo, Equador. A jovem de 23 anos foi surpreendida por 2 homens armados que entraram no local e atiraram nela, causando sua morte imediata. Antes de sua morte, Lendi fora mencionada em conversas interceptadas durante a Operação Metástase, que investigava um esquema de corrupção e narcotráfico envolvendo políticos, juízes, policiais e promotores. Nessas conversas, ela teria sido citada pelo narcotraficante Leandro Norero, morto em 2022 dentro de uma prisão. Embora mencionada nas investigações, Lendi não chegou a ser formalmente acusada de participação em atividades criminosas. O crime foi captado por câmeras de segurança do restaurante, e as imagens mostram o instante em que os assassinos entram no estabelecimento e disparam contra ela. As autoridades equatorianas seguem investigando o caso para identificar os responsáveis e esclarecer as motivações do homicídio. Em 14 de setembro de 2023, Daiane Seixas Santos, de 31 anos, foi assassinada a tiros em um condomínio na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. De acordo com informações da 20ª Companhia Interativa Comunitária, o criminoso invadiu o apartamento onde Daiane estava e efetuou um disparo em seu peito, levando-a a óbito no local. Ela estava grávida e deixou 2 filhos pequenos. Era esposa de um traficante conhecido como TH, apontado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho, e tinha antecedentes criminais ligados ao tráfico de drogas. Após o crime, o autor conseguiu fugir e até o momento não foi preso. A delegacia especializada em homicídios e sequestros conduz as investigações para determinar detalhes e motivações do assassinato. Lavínia Cerqueira foi uma jovem que, conforme relatos, teria sido morta pelo próprio namorado, supostamente envolvido com o tráfico de drogas no bairro de Valéria, em Salvador. O crime teria ocorrido em 2023, quando Lavínia foi encontrada sem vida em circunstâncias que apontavam um possível feminicídio relacionado ao tráfico local. Ela teria ido a uma festa famosa na região chamada Festa do Paredão, quando foi abordada e conduzida a um lugar isolado por traficantes que supostamente teriam ligação com seu namorado. No local, os traficantes a torturaram e tiraram sua vida, abandonando seu corpo em uma mata próxima. As autoridades iniciaram investigações para elucidar os detalhes do caso e identificar o responsável pelo homicídio. No momento, não há informações oficiais, apenas rumores de que o namorado poderia ter envolvimento no crime. Lorraine Coutier Bauer Romeiro, conhecida como Gatinha da Cracolândia, foi presa em julho de 2021, acusada de tráfico de drogas na região central de São Paulo. Em abril de 2022, ela foi condenada a 5 anos de prisão em regime fechado por tráfico de drogas e multada em R$50 mil. Durante o processo, Lorraine afirmou ter sofrido ameaças de morte e acusou a polícia de forjar um flagrante com entorpecentes que não lhe pertenciam. Em dezembro de 2022, ela obteve habeas corpus e foi autorizada a cumprir medidas cautelares em liberdade. Em suas declarações e depoimentos, Lorraine expôs situações comprometedoras do mundo do crime, algo que certamente a colocou em risco. Em fevereiro de 2024, surgiram denúncias sobre visitas irregulares de Lorraine a um namorado preso, levantando questionamentos sobre sua segurança e potenciais ameaças à sua vida. Ela permanece em liberdade, viva, mas sob constantes ameaças.
Em 2018, Eduarda dos Santos Lopes, conhecida como Duda, filha do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM da Rocinha, esteve envolvida em um plano para retomar o controle da favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Após a prisão de seu pai em 2011, a liderança na comunidade passou por disputas internas, culminando com Rogério 157 assumindo o comando em 2017. Buscando recuperar o território para NEM, Duda teria feito alianças com uma facção criminosa paulista, visando apoio logístico e armado para a invasão. Ao tomarem conhecimento disso, traficantes da Rocinha teriam alertado que caso ela tentasse essa ação, seria recebida à bala. Investigações da Delegacia de Combate às Drogas revelaram vídeos em que Duda aparece negociando com integrantes dessa facção em São Paulo. A justiça decretou a prisão de 6 envolvidos no plano, incluindo a própria Duda, que além de estar foragida, corre sérios riscos de vida. Esse foi o vídeo, deixa seu like, um beijão, valeu, falou e tchau.